Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Augusto e sejam bem-vindos de volta ao minicurso de Python 3, ofertado pelo grupo PET Computação da UFPB. Hoje eu quero falar com vocês sobre listas, que em Python funcionam basicamente como filas. Elas são compostas por elementos indexados, cujos índices são responsáveis para que tenhamos acesso a esses elementos. Numa lista de tamanho 5, os índices vão, por exemplo, de 0 a 4, que seria n-1, devido à particularidade do começo do primeiro índice ser 0, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos uma fila para liquidação fantástica de alguma loja que eu não reconheci. Mas, basicamente, o primeiro elemento, se nós encarássemos essa fila como se fosse uma lista, seria o homenzinho na esquerda, de camisa preta, cujo índice seria 0, e o último seria o homem de camisa vermelha, cujo índice seria n-1. Não vou contar o tanto de pessoa aqui para não gastar muito tempo. E basicamente funciona assim. Nós temos uma disposição de elementos dentro da lista, no caso, o nome dessa lista seria list, e esses elementos eles são indexados, cujos índices vão de 0 a n-1. No caso, essa lista tem tamanho 4, então ela vai de 0 a 3. Bem, pessoal, as listas em Python, elas têm uma particularidade interessante, que se difere de algumas outras linguagens de programação, onde basicamente os elementos eles são mutáveis, galera. Como assim, Augusto? Por exemplo, olhando para esse exemplo aqui, essa imagem, nós entendemos que cada elemento, cada posição dessa lista é composta por um pacote que nós podemos guardar elementos que se diferem. Por exemplo, aqui nós temos uma bolinha azul, aqui uma amarela, uma roxa, uma vermelha, poderia ser um quadrado, um triângulo. Então, basicamente, levando para um lado mais prático, a gente poderia colocar dentro de uma lista valores do tipo inteiro, ponto flutuante, string, objetos e por aí vai. Então, essa característica é bastante interessante para o tratamento de listas em Python. Elas são mutáveis. Além disso, quer dizer, exatamente essa característica é que nós podemos retirar, por exemplo, de uma posição na lista um elemento de tipo inteiro e colocar um de ponto flutuante. Vocês vão entender melhor isso quando eu for partir para os exemplos. Então, pessoal, é assim que a gente declara uma lista em Python. Por exemplo, ali na primeira linha de código, nós temos uma lista cujo nome é notas, composta por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, ela vai de 0 a 4, seriam os índices correspondentes a esses elementos. E galera, eu falei que uma característica interessante das listas em Python seria que elas podem ser mutáveis, os elementos dela podem ser mutáveis, mas isso não elimina, não exclui o fato de que você pode compor uma lista com elementos do mesmo tipo. É óbvio que não. Óbvio que não exclui isso. Eu só falei isso porque, tipo, no C, por exemplo, nós temos que declarar, quando nós estamos efetivamente declarando uma lista, temos que dizer qual vai ser o tipo de todos os dados presentes nela, porque tem que ser único. Aqui no Python a gente não tem que fazer isso. Ele simplesmente se adapta a isso. Então, na segunda linha de código, nós temos uma lista cujo nome é alimentos, constituído por strings, seria arroz, batata, cenoura, vai de 0 a 2 no caso. E na terceira lista, booleanos, nós temos um elemento só, que seria uma variável de tipo inteira, a variável idade. E é daquela forma que nós printamos um valor de um elemento na lista, galera. A gente bota o nome da lista, no caso seria booleanos, e coloca o índice do elemento, que no caso seria 0, porque ela é contida apenas por um elemento. E você pode perceber aqui na saída que o print ocorreu. Então, pessoal, só para mostrar para vocês, é assim que a gente declara uma lista, né? Nós nomeamos ela, depois nós abrimos colchetes, e aqui eu vou escolher os elementos que eu quero botar dentro dela. Eu vou botar 3
9, apenas elementos de tipo inteiro, 6 e 7. Essa lista ela tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5 e os índices vão de 0 a 4, que seria n-1. Então, se eu quero pegar o segundo elemento seria n-1. No caso, é lista 1, de índice 1, que vai ser 9. Aqui, gente. Agora, conferindo seu caráter mutável, é assim que a gente realiza a troca de um elemento em uma lista, em Python. A gente quer que agora o elemento da posição 2, cujo índice é 1, seja um elemento de ponto flutuante. Ele deixa de ser tipo inteiro e passa a ser de ponto flutuante. Então, eu vou botar aqui 8.5. Em seguida, eu vou mostrar de novo esse elemento para ver se foi garantido o caráter mutável. Eita, listei errado, gente. O caráter mutável dos elementos nas listas. Aqui. Aconteceu. A troca foi feita. Agora, você pode perceber também que a gente pode colocar qualquer que seja o tipo. A gente pode botar, por exemplo, armário, um string, um número inteiro, um de ponto flutuante, 8.5, até mesmo uma variável. Deixa eu declarar uma variável aqui. Antes de declarar a lista, eu vou botar uma variável de tipo inteira, 30, e vou botar ela aqui. Pronto. Agora, se eu quero mostrar essa variável aqui, ela está na posição 0, quer dizer, ela está na posição 4, né? Mas o seu índice é 0, 1, 2, 3, que seria n-3. Aqui. Pronto, gente. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte teórica do assunto. Eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser contido com exercícios correspondentes a esse assunto passado. Além disso, eu vou deixar um questionário aqui embaixo para vocês responderem e garantir que vocês estão aprendendo direitinho o assunto que está sendo passado. Até o próximo vídeo, gente.